verdadeiramente Cristo levou sobre si as vossas enfermidades. Não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Porque verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E se Ele fez isso, o motivo de eu estar aqui hoje falando isso, compartilhando isso para vocês, foi porque Ele fez em minha vida. E eu convido a você que de repente passou por essa situação, ou esteja passando por essa situação, ou situação semelhante. Escreve aí nos comentários: eu venci, ou eu quero vencer, como eu vou vencer, porque aqui eu vou estar falando o que eu fiz para vencer. Hoje está falando o que eu fiz para sobreviver a tudo isso. Porque cheguei no fundo do poço. Mas eu falo para você, quando você chegar lá no fundo do poço, se você já estiver no fundo do poço, pare de cavar. Pare de cavar. Apenas retroceda para a luz. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Porque fui aos médicos, remédio, isso, aquilo, outro, e nada dava jeito. Nada dava jeito. Algumas vezes eu senti vontade de tirar minha própria vida. Olha o ponto que eu cheguei. Eu tinha pena, eu tinha sentimento de comiseração, assim, da minha pessoa. Eu sentia dó de mim. Eu olhava para mim e falava que eu não era digno de estar vivo, porque eu era insignificante. Tudo isso, eu tinha problema de tudo, com tudo. Problema de tudo e com tudo. Porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era aquela outra. Não tem esse negócio. O inimigo, ele vem agindo aqui, ó, na mente. Porque o seu campo de guerra, aqui, ó, onde você trava as suas maiores guerras, aqui, ó. E todo esse sentimento era muito ruim, porque eu pensava que tudo que eu fosse fazer ia dar errado. Por mais força que eu tinha para continuar, eu pensava que ia dar errado. Mas pela misericórdia de Deus, um dia, eu andando sozinho, eu tive o privilégio de Deus ter falado comigo de maneira surpreendente. Ele falou justamente isso. Eu não sou homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Se eu, Deus da sua vida, prometi, eu vou te dar. Dessa forma que ele falou comigo. E dessa forma que foi feito. Porque o meu sonho era ter a minha família, ter minha esposa, meu filho, ter minha casa. Coisa simples, e hoje eu tenho tudo isso. Hoje eu tenho tudo isso. Por incrível que pareça, um dos sonhos mais assim que eu tinha era ter a minha casa, a minha esposa, meu filho e um cachorrinho. Que sempre foi o meu sonho, de ter aquele cachorrinho peludinho, de estar ali comigo, no sofá, onde quer que estava ali comigo. Era o meu sonho. Eu projetava isso. E hoje eu tenho tudo isso. Pela misericórdia de Deus. Não porque eu sou merecedor, mas sim pela misericórdia de Deus. E porque um dia Ele me fez promessas lá atrás. E essas promessas vieram a se cumprir. Então eu falo algo para você. Da mesma forma que eu busquei e eu deixei que o Espírito Santo falasse ao meu coração no momento que eu mais precisava, no momento que eu pensava que era o fim, no momento que eu pensava que não ia se cumprir nada, que a minha vida ia se findar ali, que tudo terminava ali, foi onde tudo começou. Mas William, como que tudo começou nesse momento que era o final para você? Porque quando eu perdi o meu avô, eu estava no Vietnã, que eu jogava futebol, eu estava morando no Vietnã, e eu perdi o meu avô, eu não consegui vir no período no qual ele faleceu. E aquilo acabou comigo porque eu tinha o meu avô como uma referência de pai. Porque ele me ajudou a criar, ajudou na minha criação, ele e a minha avó. Então, nesse período, eu fiquei muito mal e parecia que as coisas não tinham mais sentido, porque eu não conseguia ter esse ânimo para poder fazer o que eu fazia antes. Mas o que tu fazia antes? Eu jogava futebol, eu não tinha mais aquele ânimo de treinar, eu não tinha mais aquela força para treinar, eu não tinha mais perspectiva de nada. A única coisa que eu queria era morrer. A única coisa que eu queria era findar a minha vida. Mas vou falar um negócio pra você. Você que tem promessa de Deus, tu pode ter certeza que tu não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Só se for permissão de Deus. Porque se não for, tu não morre enquanto a promessa não se cumprir. Porque isso aconteceu na minha vida. Então, dando continuidade, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é muito extenso falando sobre isso, é um assunto muito complexo, mas eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui que aconteceu que me ajudou a recuperar a minha autoestima. Nesse período, eu estava em São Paulo, estava no Vietnã e não consegui retornar. E quando eu retornei já não dava mais tempo. O avô já tinha sido enterrado, tal, tudo. E eu vi minha avó, aquilo acabou comigo quando eu me encontrei com a minha avó. Aí eu tinha mais um período de contrato, mas tentei negociar, consegui negociar e vim para São Paulo. Mais perto de casa, tal. Vim para São Paulo nesse período. Pouco tempo que perdi meu avô, vim morar em São Paulo. E fiquei jogando aqui na Portuguesa de São Paulo, um período. E eu vou falar um negócio pra vocês. Vou falar um negócio pra vocês.
isso é muito sério. É muito sério porque hoje a gente vê pessoas tirando a própria vida. Aí quando vai descobrir, a pessoa sofria com depressão. E nesse período que eu perdi o meu avô, em seguida passaram-se não lembro muito certo se o período, eu conheci a minha esposa. Olha como eu conheci minha esposa. Você lembra das promessas que eu tive lá atrás? Então eu vou te falar como eu conheci minha esposa. Eu estava em São Paulo, um amigo veio para cá, para a cidade onde a gente mora, aqui no Guarujá. E ele me chamou, falou que estava aqui. Oi, William, vamos no pagode, tal, não sei o que. Nesse período eu estava afastado. E eu vim curtir um pagode aqui na cidade. Curti um pagode, uma feijoada que começava meio-dia e terminava 10, 11 horas da noite, algo assim. Eu sei que aquele dia ali eu tava com um copo de energético e, se eu não me engano, era um copo de energético e o uísque na mão assim. E ali eu conheci a minha esposa. Conheci, dali não nos separamos mais. Dia 16 do 4, completamos 10 anos juntos. E em curto período de tempo, ela descobriu que estava grávida. Foi o que não é uma compensação, mas foi assim, o que me ajudou a recuperar minha autoestima, a retomar minha vida. Foi saber que eu ia ser pai e eu não podia me encontrar daquela forma, eu não podia continuar daquele jeito, porque ia ter alguém que ia precisar de mim, que eu seria um exemplo para alguém, ou uma referência. E isso foi que me ajudou bastante a me recuperar. E quando eu me atentei para isso foi quando eu voltei para Jesus, comecei a caminhar novamente. Não foi imediato. Meu retorno para Jesus não foi imediato, mas foi gradativamente, foi da forma qual Deus permitiu que acontecesse. E me ajudou bastante porque eu venci a depressão. E eu vou falar um negócio para vocês. Até um tempo atrás, eu tive um problema muito sério com a depressão. Novamente, as pessoas às vezes te vê sorrindo, brincando, mas não sabe o que se passa aqui dentro. E foi um período que eu andei bastante diferente e as pessoas perceberam, só que eu pensei que não era nada. E eu vi que aquilo ali estava novamente retornando e me maltratando ainda mais forte. Então, naquele momento, tem um amigo, o nome dele é Denner. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi um camarada que me ajudou, E no dia que eu tinha marcado a consulta para ir, só Jesus, porque foi tudo assim. Tive que mudar de casa, não tinha como mudar de casa, não tinha algumas situações, Deus providenciou tudo, e no dia que eu marquei a consulta, eu estava ajeitando a minha casa, e depois daquele dia que eu estava ajeitando a minha casa, nunca mais eu tive problema com isso, nunca mais. E nesse dia, foi numa sexta-feira, o Daniel estava comigo, a gente estava conversando sobre isso. Então assim, são vários detalhes
que aconteceu na minha vida nesse período. E eu vou estar aqui falando de peito aberto aqui com vocês. E você também que passou por isso aí, fala aí, ó, fala aí, comenta, porque isso não é doença de fresco, não. Não é doença de fresco, não é nada disso, não. E isso, se você der margem, o inimigo entra e faz arruaça na sua vida mesmo. Faz arruaça na sua vida, porque através disso veio a bebida, onde o inimigo falou que queria acabar com a minha vida através daquilo. Daquele jeito. Então, assim, vamos vigiar. Vamos vigiar. Vamos ser bastante comunicativo, né? E agradável aos nossos irmãos, né? Porque a gente não sabe o que o irmão está passando, a gente não sabe a dificuldade do irmão, ainda mais nesse período que a gente está passando. Vamos ser solidários ao nosso irmão. Vamos ser solidários. Às vezes um sorriso que você dá, um aperto de mão. Hoje a gente se priva de algumas coisas, um aperto de mão, um abraço, mas o sorriso já muda. Então, assim, que essa breve conversa nossa, esse breve testemunho possa fazer a diferença na sua vida. Estarei aqui depois falando de outras coisas que Deus fez com a minha vida, como doença, livramento e vários outros assuntos. A gente vai estar aí conversando, falando. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E não se esqueça, Isaías 53:4 diz: e Deus levou sobre si as nossas enfermidades. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai usar a sua vida como modelo para as pessoas que não acreditam nele, ver o que Ele fez na sua vida. Porque foi assim que aconteceu comigo e hoje eu estou aqui. Amém? Espero que esse vídeo possa agregar bastante na vida de vocês. A gente vai estar falando mais coisas para frente. E que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Ative lá o sininho. Se inscreva no canal. Escute, hein? Tudo vai passar. Se teu barco for pequeno, tão grande for o mar, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Volte a acreditar. Sabe por quê? Deus não mudou. Deus não mudou e não mudará. Tudo que te prometeu, Ele cumprirá. Deus não mudou e não mudará. Não desista. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Um abraço para todos, ficam na paz. Tchau, gente.